Eu quero voltar a falar agora das medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro e conversar com a nossa repórter Aline Beckett, que está ao vivo em Brasília. Porque, Aline, eu quero entender os movimentos que aconteceram dos aliados de Jair Bolsonaro e também de governistas que apoiaram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, Cine, bom dia, Soraya, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, para poder relembrar um pouquinho o que a gente acompanhou ontem aqui no Jornal da Manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal em sua casa, onde ele estava com a sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e também em seu escritório aqui na sede do PL em Brasília. Essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, e isso tudo está no âmbito ali das investigações da suposta tentativa de golpe de Estado e também com as recentes articulações do filho do ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e se reúne ali com autoridades para poder fazer articulações em cima do processo penal que seu pai enfrenta aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Então, o fato é de que depois da tarifa anunciada por Donald Trump em uma carta, onde ele cita também esse processo penal de Jair Bolsonaro, as tensões elas aumentaram aqui no campo político, aqui no Brasil e também entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, com base nessas investigações e também da própria autorização do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente cumpre agora medidas cautelares, porque foi visto ali pelo STF, pelo ministro relator Alexandre de Moraes, de que havia um risco de fuga internacional de Jair Bolsonaro e também para poder tentar impedir novas articulações golpistas. Então, ele tem um recolhimento domiciliar noturno. Bolsonaro deve permanecer em casa de 19 horas da noite até às 6 horas da manhã. Ele também está proibido de se ausentar daqui do Distrito Federal sem uma autorização legal, proibido de manter contato com outros investigados e também o uso da tornozeleira obrigatória, que nós acompanhamos ontem também. Então, ele passou na Secretaria de Administração Penitenciária para poder colocar essa tornozeleira. Bom, depois ali de ter colocado a tornozeleira, Jair Bolsonaro definiu toda essa operação como uma suprema humilhação. E ainda em resposta a isso, ontem, os Estados Unidos, por meio de um anúncio da própria equipe americana e também do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi revogado o visto de entrada do ministro Alexandre de Moraes e também de seus familiares nos Estados Unidos. E aí eles chegam a acusar o STF de promover uma perseguição judicial contra Bolsonaro. Então, isso acaba intensificando mais ainda as reações aqui no Brasil, porque a AGU saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota repudiando a decisão dos Estados Unidos. Nessa nota é ressaltado que o STF atua dentro da Constituição e que essas decisões, como a suspensão de visto, interferem na soberania nacional. Ontem mesmo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e também essas medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro foram colocadas em votação no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal para que a primeira turma, que é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, possa referendar ou não essas medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, até o momento, o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino votaram acompanhando o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Falta votar ainda o ministro Luiz Fux, lembrando que essa decisão ela está em votação no plenário virtual até o meio-dia de segunda-feira. Então, o ministro Luiz Fux ainda pode depositar o seu voto até segunda-feira e nós podemos também ter um resultado dessa decisão até antes de segunda-feira. A oposição aqui em Brasília se reuniu, fizeram reuniões, chegaram a pedir o fim do recesso branco para que eles pudessem voltar à Câmara dos Deputados, principalmente o líder Sóstenes Cavalcante da bancada do PL chegou a se reunir ontem com os parlamentares da bancada, convocou eles para comparecer em Brasília na segunda-feira para que eles possam se dedicar a algumas pautas e dentre essas pautas a pauta da anistia. Mas o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Senado Federal, manteve o recesso como já estava previsto. Já a base do governo chegou a comemorar essa operação da Polícia Federal
porque eles dizem que com a apreensão agora de mais documentos do celular do ex-presidente e também ali de um pendrive que foi identificado pela Polícia Federal, pode ser que haja aí novas informações sobre essas articulações dos Estados Unidos, principalmente entre o ex-presidente e o seu filho Eduardo Bolsonaro. Então a Polícia Federal quer esclarecer se houve alguma orientação de Bolsonaro por trás aí do que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, que está gerando essas sanções sobre o Brasil. É assim que se encontra no momento. A gente segue por aqui acompanhando então toda essa repercussão e a expectativa também aí de como vão ficar os próximos dias. Muito obrigado, Aline Becht. Um ótimo trabalho para você. Quero acionar os nossos comentaristas e conversar primeiro com o Zé Maria Trindade. Meu amigo, eu queria entender de você que se esses movimentos da oposição eles podem trazer algum resultado prático, digamos, para Jair Bolsonaro ou para alguns de seus aliados. A gente viu uma movimentação intensa, eles reclamando, inclusive, nesta sexta-feira, de que a decisão foi dada ontem exatamente porque há o recesso e ninguém estava em Brasília. Aí muita gente foi para Brasília, passou pela sede do PL, mas havia uma orientação de que eles não permanecessem porque o ex-presidente Jair Bolsonaro também estava cansado com aquela situação, houve moção de louvor, enfim. Mas são todas questões muito subjetivas. Na prática, há algo que a oposição possa fazer, Zé? Na prática, não. Mas na política, sim. É preciso, né, que o PL faça esse posicionamento, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está fazendo uma aposta arriscada. E em política, o grupo tem que trabalhar unido, né? Tem uma frase na política que diz o seguinte: o catitu que anda sozinho vira comida de bicho. Ou seja, em política ninguém anda isolado, tem que andar em grupo. Daí esta convocação do PL para fazer uma movimentação política que pode ser através das redes, mas uma base aqui em Brasília, ou seja, no Congresso Nacional, em pleno recesso branco. Isso é um recesso parlamentar não oficial, porque os deputados e senadores não aprovaram a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a Constituição, que é a condição constitucional para o Congresso sair em recesso agora a partir do dia 17 de julho, né? E aí o presidente do Senado e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse logo nada de trazer de volta deputados e senadores aqui em Brasília. Todos já têm os seus compromissos, muitos fora do país, não há possibilidade. E o presidente da Câmara foi além, disse que não há possibilidade de convocação e o Congresso vai entrar em reforma. É troca de carpete, troca de som, troca de piso nas comissões, ou seja, só pedreiro que deve entrar no Congresso Nacional. Mas mesmo assim, o PL faz esse esforço, senão a coisa fica no vazio. Então, na prática, o trabalho deles é esse, de fazer essa movimentação política. Não há nenhuma possibilidade prática de mudar a situação. Eu acho até que pode piorar a situação jurídica, né? Não se pode brigar com quem vai te julgar. É esta aposta arriscada do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa movimentação política do PL é importante e até necessária. Agora, Gesualdo, quando o STF forma a maioria para manter a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro use a tornozeleira eletrônica, isso de certa forma sinaliza um apoio a Alexandre de Moraes? Sem dúvida. Se o Congresso ele não é uníssono, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal parece estar em bastante união. Ainda que o Fux, que certa vez já abriu divergência com as posições do Alexandre de Moraes, se posicione contrário a essas medidas ora impostas, isso não interfere no julgamento. Já está 4-0, podendo ficar 5-0 ou 4-1. Portanto, essas medidas impostas ao Jair Bolsonaro estão delimitadas. E vamos aos sinais. Ora, principalmente o Alexandre de Moraes pondera que é importante colocar essas medidas pelo risco da fuga. O risco da fuga que significaria o não cumprimento de uma eventual pena. Esse símbolo nos leva a concluir que a punição, que a condenação do Jair Bolsonaro está muito perto. Portanto, de tudo isso que a gente está vendo, o Jair Bolsonaro provavelmente será condenado e o Alexandre de Moraes não vai mais para a Disney.